Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei! A renovação carismática católica é uma farsa protestante. É um bando de barulhentos. Não respeito nada, só fico tocando alto dentro da missa. A renovação carismática é uma seita que nasceu nos Estados Unidos para manipular o governo brasileiro e assim por diante. Tudo isso que acabei de falar, meus irmãos, eu vi na internet, eu vi comentários por aí. Eu creio que há dois tipos de pessoas que criticam a renovação carismática católica. O primeiro grupo são pessoal ligado à teologia da libertação, ao marxismo dentro da Igreja Católica. Essas pessoas não gostam da espiritualidade da renovação carismática, acham que é uma alienação, porque eles estão voltados mais ao humanismo, mais à questão social da igreja, e deixam de lado a tradição, a oração, entre outras coisas. Outro grupo que faz crítica à renovação carismática são pessoas que faltam conhecimento. É por falta de conhecimento. Só para você ter um exemplo, muito tempo atrás eu fazia parte da Pastoral dos Enfermos. E eu e mais minha equipe íamos nos hospitais, nos leitos, rezar pelos doentes. E cada vez que a gente entrava num quarto, a gente pedia se era possível, se eles autorizavam, lermos a palavra e orarmos por eles. Lembro uma vez que eu entrei num quarto e tinha um evangélico. E ele já disse, não, aqui vocês do carismático não. Porque eu sei quem são vocês. Eu sei, vocês são um grupo que surgiu com o Padre Marcelo. Vocês são lá do Padre Marcelo, eu conheço bem, eu estudei. Aí eu falei para ele, não, meu amigo, não foi assim. Mas deixei, não vou obrigar nada. Para você ter uma ideia como as pessoas são desinformadas. Então, para quem não sabe, e se você já sabe, quiser mandar esse vídeo para alguém, em resumo, a renovação carismática surgiu em 1967. Surgiu nos Estados Unidos, é verdade. Numa cidadezinha chamada Duquesne, no estado da Pensilvânia, mais ao nordeste dos Estados Unidos. O que aconteceu? O que aconteceu em 1967? Jovens católicos de universidades e evangélicos, padres e pastores, resolveram fazer um retiro de final de semana. E aí, nesse retiro, eles estavam lendo Atos dos Apóstolos 2, que narra Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, a oração em língua, a manifestação espetacular do Espírito Santo. E eles questionaram por que não havia mais isso. Então eles resolveram fazer a mesma coisa, pedir o Espírito Santo. E o Espírito Santo sopra onde ele quer. E segundo os relatos, o Espírito Santo se manifestou em meio àqueles jovens pastores e padres e começaram todos a orar em línguas, a profetizar. Foi aí então que surgiu a renovação carismática católica. Mas a renovação carismática é católica. E aí, em pouco tempo, se espalhou pelo mundo todo e no Brasil. Quem trouxe a renovação carismática para o Brasil foi o padre Haroldo Hahn. E depois, logo em seguida, o padre Jonas, da Canção Nova, e o padre Eduardo Daughtry, que era um padre também dos Estados Unidos, e veio morar no Brasil, entre outros padres. Isso aconteceu no início dos anos 70 no Brasil, e também foi um fenômeno extraordinário. Se espalhou por todo o Brasil. A renovação carismática, agora dando a minha opinião, é inspiração católica. É a manifestação do Espírito Santo para os últimos tempos. A questão é, muitas pessoas dentro da renovação carismática cometeram muitos erros. Muitos erros. Mas não foi o movimento, e muito menos o Espírito Santo, que cometeu erros. Foram pessoas que cometeram. Por quê? Porque a renovação carismática ela foi muito rápida, cresceu muito. Em pouco tempo,
milhares de grupos de oração se espalharam por todas as cidades do Brasil. E muitas pessoas, por desconhecimento, às vezes por inveja, às vezes por disputas para ver quem seria o coordenador, por inveja dos dons uns dos outros, começaram a fazer coisas erradas. Mas foram pessoas. Dentro da Igreja Católica tem muitas pessoas fazendo coisas erradas, mas a Igreja é santa e pecadora. Mas a Igreja de Jesus Cristo, ela é perfeita, composta por pessoas imperfeitas que erram. Pessoas erram. O Espírito Santo jamais erra. Mas como que eu posso dizer que a renovação carismática é uma inspiração católica? É uma inspiração de Deus dentro da Igreja Católica, por causa dos frutos. Eu não sei se aconteceu em outra época tantas curas, mas eu nunca vi em outras épocas o relato de tantas curas. Curas e mais curas e mais curas por todo o Brasil. Eu mesmo presenciei, ainda quando criança, pessoas sendo curadas de câncer terminal, pessoas sendo curadas de vários tipos de doenças. Outro fruto, reconciliação dos casais. Milhares e milhares de casais, na iminência do divórcio, participaram de um ou dois grupos de oração e resolveram mudar de ideia e estão casados até hoje. Conversão, a busca pela santidade, o surgimento das comunidades, como a Canção Nova, a maior comunidade do mundo, comunidade Shalom, entre outras. Padres santos, padres totalmente dedicados ao Evangelho. Olha aí, Padre Paulo Ricardo, Padre José Augusto, Padre Eduardo, como eu já falei, o grande, saudoso Padre Jonas e tantos outros padres. Um desejo enorme por servir a Deus no sacerdócio, como freiras, e tantos outros frutos, tantos outros frutos. A bem da verdade que houveram erros, muitos erros. No começo, lá ainda nos anos 70, tudo era muito novo, então as pessoas dos grupos de oração não sabiam como coordenar isso. Inclusive as músicas, muitas delas eram protestantes. Eu navegarei no oceano do Espírito. Essa é uma música protestante. E tantas outras protestantes. Mas o Espírito Santo sopra onde quer. Jesus disse que um dia haverá só um rebanho e um só pastor. Os papas aprovaram a renovação carismática católica. Então não tem mais o que falar. O Papa aprovou a renovação carismática católica. Obviamente, por causa dos erros de alguns, ou quem sabe de muitos, Brasil afora, muitas pessoas veem a renovação com maus olhos. Mas é por falta de conhecimento. Ou aquele grupo que eu falei, porque realmente não gosta da espiritualidade, não gosta que as pessoas rezem. Infelizmente, tem gente na igreja que não gosta que as pessoas rezem dentro da igreja. Pensam que a igreja é um movimento social. Pensa que o padre é um professor de sociologia. Não, gente. A renovação carismática é espiritualidade pura, porque Deus é espírito. E eu particularmente falo, opinião minha, nós estamos na era do Espírito Santo e na era de Maria. Antigo Testamento, a era do Pai. Aí o Novo Testamento, há 2000 anos atrás, a era de Jesus, que nos trouxe a salvação. E o próprio Jesus, obviamente, em consonância com o Pai, nos deixou o Espírito Santo. Eu penso que o século XX e o século XXI é a era do Espírito Santo e de Maria, que estão preparando a segunda vinda de Jesus Cristo. A renovação carismática é a inspiração de Deus. Os grupos de oração são grandes bênçãos de Deus mundo afora. Que o Espírito Santo de Deus renove as nossas forças, reaviva em nós os dons, nos dê alegria, paz, sabedoria, discernimento, força. Que o Espírito Santo venha sobre você que está me ouvindo, sobre mim, sobre nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça parte deste canal, dê seu like, se inscreva. Todo domingo eu levo o teu nome escrito na missa na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Todo dia eu rezo um texto pelos meus inscritos. Graças a Deus, todo dia tem novos inscritos neste novo canal Católico Raiz. Faça parte, divulgue, faça parte da nossa família e que Deus te abençoe muito. Amém.